Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Paranoias de Mãe. Para você que não me conhece, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre top 5 coisas que não deveriam ser faladas, orientadas, ou pelo menos se fossem ditas, que fossem ditas aí com certo cuidado, né, com parcimônia no mundo da maternidade. Porque são orientações, são frases que já não deveriam estar fazendo parte do mundo da maternidade, porque algumas podem dar muito ruim, certo? Então fica comigo nesse vídeo, porque já que aqui eu estou para ajudar vocês no mundo da maternidade, porque a saúde mental na maternidade ela se esgota muito rápido e ela precisa realmente de uma atenção, porque afinal de contas você precisa estar bem para cuidar aí do seu pequeno. Então, eu estou aqui para te ajudar. E para você me ajudar, já se inscreve no meu canal aqui no botãozinho vermelho ou aqui na marca d'água. Já dá aquela curtida que é para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e mandar para outras pessoas. E vamos logo para o nosso top 5. E no nosso top 5, a gente vai começar com uma frase que é usada por pessoas que não são da maternidade e muitas vezes por mães, que é algo que elas acham que às vezes está sendo excessivo, que a mãe está fazendo com a criança, e aí vem aquele famoso palpite que eu não pedi. Isso acontece muito, infelizmente. Que é a famosa frase: nossa, quanta frescura com essa criança. Gente, é frescura? Não é frescura o que a mamãe está fazendo, o cuidado que ela está tendo? Isso é da conta dela, né? Isso tem que ser abolido de uma vez no mundo da maternidade. Sabe por quê? Toda vez que a gente escuta alguém falar assim: nossa, quanta frescura! Nossa, pra que essa frescura? A gente fica chateada. Por quê? Porque é um direito seu criar o seu filho e cuidar do seu filho do jeito que você quiser, sem ter que ter sempre um palpiteiro de plantão, porque isso é uma das maiores reclamações do mundo da maternidade, é que as mães, elas não conseguem ser mães nem mesmo quando elas estão grávidas, porque já chove uma chuva de palpites, uma chuva de orientações, não espera nem a mulher ler nada sobre maternidade. E realmente, gente, isso é muito chato. Então, se uma mãe não quer dar doce para a criança, se uma mãe quer levar um casaquinho a mais porque acha que vai esfriar, se uma mãe quer pôr na escola tal e não na escola tal, se uma mãe tem um cuidado excessivo, se pegou um resfriado e a mãe quer levar logo no médico, isso não é frescura. Isso é um direito dela. Essa é a maneira dela criar o filho dela. Então não tem que ficar falando assim: nossa, não come doce, que frescura. Nossa, não dá isso pra criança, que frescura. É um direito da mãe fazer o que ela quiser. E isso é muito chato de escutar. Portanto, eu já vou falando, minha querida pessoa que faz isso, seja você mãe ou não, isso é muito chato e acredite que a pessoa para quem você está falando isso está achando você um chatonildo ou uma chatonilda. E como este canal aqui também é um canal sincerão, é isso mesmo que acontece. Só que muitas vezes não te dizem. Mas não se preocupe, porque eu estou aqui para fazer isso por quem não tem coragem, para abrir os seus olhos. Pode ter certeza que você vai viver melhor com essa informação, ainda mais se você aprender a não fazer mais isso. Então vamos eliminar o frescura do mundo da maternidade, ok? E agora vamos ao nosso top 4. E no nosso top 4... é uma frase que é dita muitas vezes para encobrir algo que o adulto não fez e que sobra para a criança, que é o famoso "é coisa de criança". Não, tá pulando ali, é coisa de criança. Nossa, fez isso, é coisa de criança. Quebrou alguma coisa, é coisa de criança. Gente, um alerta. E esse daqui é um alerta que vai doer em muita gente, viu? Não é coisa de criança. Sabe o que é coisa de criança? Brincar, pular, explorar as coisas. É coisa de criança, sim, totalmente. Por quê? E tem muito adulto que não entende. Infelizmente, tem adulto que vê uma criança com 2 anos abrindo o armário, pegando as coisas na estante, né? Abrindo as gavetas do armário, que acha que a criança já deveria estar educada para não fazer aquilo. Quando, na verdade, a criança está explorando o mundo no qual ela acabou de chegar. E tem muito adulto que realmente não entende. Mas nós estamos falando do desenvolvimento da criança quando ela está ali dando os primeiros passos, sabe? Primeira infância, segunda infância, 2, 3 aninhos. A criança começa a crescer,
cabe ao adulto intervir, tá? Quem orienta uma criança, quem educa uma criança é um adulto. Portanto, cuidado com essa frase, é coisa de criança, porque é coisa de criança até a página 2. Falta de educação tem limite e as pessoas realmente não gostam. Então, quando uma criança está na casa de alguém tocando terror, não é coisa de criança, é falta de orientação dos pais. Então, não coloque a culpa na criança, não terceirize uma coisa que você deveria ter feito, uma coisa que você deveria ter ensinado para ela. Por que, minha querida mãe, meu querido pai? Já vou lhe falando de antemão. Porque as pessoas, elas não gostam desse tipo de pessoa que deixa o filho solto, que deixa o filho fazer tudo que o filho quer na casa dele, tá? Muitas vezes até ele mesmo repete, ah, tudo bem, é coisa de criança, mas ele fala isso para não causar um constrangimento, para não arrumar uma briga. Mas pode ter certeza que quando você for embora, ele vai pensar 5 vezes em te convidar para ir de novo lá. E sabe o que acontece que é muito triste? Que infelizmente os adultos não sabem lidar, adulto acaba ficando com raiva de criança. E pode ter certeza, começa a excluir de festinha, começa a excluir de encontro. Por quê? Porque quando pensa assim, ai meu Deus, a pessoa vai trazer aquele terrorista, que vai causar um terremoto. Ah não, é melhor nem chamar, é melhor não chamar, porque aquela criança é terrível e o pai não controla. E é isso que acontece, porque as criança saudável, ela brinca, ela causa, mas ela precisa ter um pai por perto para pôr um limite nela. Acontece que muitas vezes a gente vê pais por aí que quando vai em algum lugar, esquece que o filho tá junto. Aí enquanto a criança tá causando terror, o pai tá lá. Aí não tem ninguém para impedir essa criança de fazer nada. E muitas vezes essa criança realmente está só se divertindo e está brincando, mas na maioria das vezes ela está fazendo coisas que já não são coisas de criança. Como por exemplo, quebrar as coisas, maltratar um animal, crianças que falam muito palavrão, sabe? São coisas que já não são coisas de criança. Muito pelo contrário, são coisas que já deveriam ter sido ensinadas à criança que não pode fazer. E muitas vezes a gente deixa isso passar. Educar é difícil. Já é uma coisa difícil. E se você pai e você mãe não toma as rédeas da situação, fica realmente um pouco pior. Então, muito cuidado com a frase, é coisa de criança. Eu estou falando isso porque as pessoas não falam isso, tá? As pessoas, infelizmente, elas não falam isso. Mas elas pensam, e sim, as pessoas falam isso. Acontece que elas não falam pra você, elas falam quando você dá as costas. E isso é muito pior. Então, fique sabendo, papai e mamãe, e faça a sua parte, tá bom? Porque as crianças não merecem levar a culpa de algo que não é atribuído a elas, né? Que é algo que somos nós que temos que fazer, ok? E agora, fazendo um pequeno adendo, já vou avisar para você, papai, e para você, mamãe, que o nosso top 1, vai te chocar, então fica até o final do vídeo, porque o top 1 é realmente algo que você precisa tomar muito cuidado. E vamos ao nosso top 3 da nossa lista. E no nosso top 3 é uma coisa que é horrorosa de fazer e que as mães fazem muito e fazem muitas vezes até entre os próprios filhos, que é comparação entre crianças. Olha, comparar criança é uma coisa muito chata, comparar criança é uma coisa muito triste e é uma coisa muito errada. Por quê? Primeiro, cada criança é uma criança, cada organismo é um organismo, né? Nós somos seres únicos. Tá o DNA aí, que não nos deixa mentir. Você não deve comparar uma criança com a outra. Isso acontece muito. E sabe, às vezes eu vejo as mãezinhas fazendo isso com coisas que magoam. Como, por exemplo, mães que o filho fica muito doente. Aí outra mãezinha fala assim, nossa, meu filho nunca fica doente. Nossa, como seu filho é, né? Nossa, seu filho tudo ele fica doente. Nossa, meu filho é muito saudável, olha. Meu filho é forte que nem um touro. Poxa, isso é tão triste. Isso é muito triste, você comparar uma criança que fica doente com uma criança que é saudável. Às vezes você comparar uma criança que tem um transtorno com uma criança que não tem um transtorno. E você que não tem um senso, óbvio, né? Peraí, caiu um senso. Comparações, por exemplo, de mérito com demérito. Né? Tá? Tipo, você merece mais do que isso porque você é mais assim e você não merece porque não é assim. Enfim, não compare crianças. E já fazendo um alerta a você, mamãe, que tem filhos, não faça comparação entre filhos.
Ah, porque, nossa, eu não sei por que que o fulano aprende e você não aprende, o ciclano. Nossa, o fulano come tudo e você não come nada. Nossa, por isso que você vive doente e o fulano é forte. Por que que você não é igual ao seu irmão? Olha, o seu irmão não me dá uma dor de cabeça, enquanto você só me dá dor de cabeça. O seu irmão vai bem na escola, você só vai mal. Nossa, comparações que diminuem a criança. São comparações horríveis. Fazer comparações, principalmente de diminuição, é um convite a um trauma para essa criança. Pode ter certeza que mais para frente ela vai precisar de muita terapia. Na verdade, isso não deve ser feito de jeito nenhum com ninguém. Mas pior ainda, pai e mãe que faz isso entre irmãos. Cada criança é uma criança e a criança ela deve ser respeitada na sua personalidade, nos seus detalhes. Na verdade, mãe que tem síndrome de Olimpíada é horrível, sabe? Mãe que quer competir em tudo, meu filho mais, o seu filho menos. É horrível. Comparar crianças é uma coisa que não é legal. E vamos agora ao nosso top 2. E o nosso top 2, inclusive, eu já falei sobre ele aqui num vídeo sobre atraso de fala, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu vou deixar na descrição, que é uma frase que é muito usada, que é a famosa frase inexistente, mas que a gente repete, que é o famoso "toda criança tem seu tempo". Essa é uma frase que tem que ser usada com extremo cuidado, com extrema cautela, de verdade. Por quê? Porque esse negócio de "toda criança tem o seu tempo" pode fazer com que mães percam tempo com coisas que podem ser muito sérias, inclusive com coisas que podem dar ruim lá na frente. Então, assim, não fale ao tempo da criança quando a mãe, por exemplo, a criança ainda não sentou, ou a criança não está engatinhando, ou a criança ainda não tem dente, ou a criança ainda não fala, ou a criança ainda não anda, né? Ou a criança ainda não aprendeu na escola. Então não fale assim, é porque ela tá no tempo dela, cada criança tem seu ritmo, não se preocupa, sabe? E essa frase, ela é usada para praticamente tudo. Se a criança não desfraldou, não é assim que funciona, gente. Essa frase, ela até pode ser usada em algum momento, sim, ela até pode ser usada em algum momento, desde que você conheça os saltos de desenvolvimento, você saiba o que é esperado para a criança na faixa etária dela. E aí sim, se tiver tudo certo, tudo ok, e você realmente entender que não tem nenhum transtorno, que não tem nenhum déficit de nada, aí sim você pode dizer, não tá acontecendo isso, não, mas eu já levei no médico, já foi descartado, é porque ela tá indo no ritmo dela. Aí sim, mas não use essa frase, porque você pode levar uma mãe com uma informação dessas a um erro grave, porque pode, de repente, a criança ter alguma coisa que já poderia ter sido resolvida, ou que possa vir a ser melhorada, e se essa criança tiver um transtorno, um problema de saúde grave, isso pode ser muito mais prejudicial ainda. Então, muito cuidado quando for usar essa frase, tá? Porque essa frase, ela não deve ser usada assim, sem o devido conhecimento. E agora, já vou falando para você dar aquela curtida, para você se inscrever no meu canal, tá? Para você compartilhar. O top 1, eu já vou avisando que vai te chocar, mas é um grande alerta. O top 1, na minha modesta, mas sincera opinião, pode ser um convite a participar do Código Penal. Como assim participar do Código Penal? Porque o top 1 pode terminar num homicídio culposo. O top 1 da nossa lista é: dei pro meu filho e ele não morreu. Porque eu acredito que até um tempo atrás, 8 entre 10 mamães falariam isso ou tenham feito isso. Mas eu quero acreditar que em pleno século XXI isso esteja realmente caindo por terra. Porque não é possível que uma mãe não pare de verdade para analisar essa frase. E se você não parou para analisar essa frase, mamãe, eu vou analisar essa frase junto com você. A partir do momento que você fala, dei e não morreu, você concorda que você tentou? Porque a partir do momento que a pessoa fala assim, dei pro meu filho e ele não morreu, é porque ele sabe que por trás disso existe alguma coisa que pode dar ruim. A pessoa sabe. E até onde eu sei, você não está criando um experimento. Você não está criando um sobrevivente. Então, tentar fazer alguma coisa no intuito de que não dê ruim, significa que você está brincando com a vida do seu filho. É como se você estivesse fazendo uma roleta russa,
sabe? Colocar lá uma bala lá dentro do tamborzinho do revólver, girar e apontar, rezando para a bala não sair. É praticamente a mesma coisa. Eu vejo muito isso em grupos de mãe, que é os famosos grupos que eu frequento, que acontece muito quando uma mãe pede uma orientação de alguma coisa e aí vem uma pessoa sensata e fala, olha, antes de 2 anos não pode isso, olha, introdução alimentar com 6 meses, olha, melhor você consultar um pediatra. Você vê 1 ou 2 pessoas comentar assim e vê 300 falar, ai, eu dei para meu filho, ele não morreu. Ai, meu filho hoje tem 3 anos, é forte. Ai, pode fazer, porque senão é frescura. E aí engloba todas as outras frases a qual a gente falou aqui, né? Só que acontece que essa mãe provavelmente teve a sorte realmente de ter feito isso com o filho dela e não aconteceu. Essa mãe não conhece o organismo do outro filho, do filho da outra pessoa. E o que fez bem para o seu filho, ou que pelo menos não fez mal para o seu filho, e normalmente agora, porque tem outra coisa que vocês não sabem. A gente pensa que coisas que a gente consome na infância e que a gente faz na infância, 2, 3 anos vai aparecer. Lê do engano, tá? Normalmente as coisas aparecem lá na vida adulta. E às vezes até mais pra frente, tá? Quando você já tá bem maduro. Então tomem muito cuidado, porque tem muita gente que tem um monte de problema de saúde na vida adulta que fica se perguntando, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Nossa, mas eu não fiz isso, eu não comia isso, eu sou saudável, eu me cuido, e não sabe de onde vem. E pode ter certeza que tem raiz muitas vezes lá na primeira e na segunda infância, tá? Então tomem muito cuidado com essa frase, por quê? Porque se acontece alguma coisa com o seu filho, porque você fez alguma coisa que não deveria ter sido feita, e principalmente uma coisa que é cientificamente comprovado que dá ruim, sabe? Feito por pesquisadores, feito pela Sociedade Brasileira, pela Sociedade Americana de Pediatria, pessoas que pesquisaram a exaustão, pessoas que testaram, pessoas que investiram um tempo precioso estudando para que você pudesse cuidar melhor da saúde do seu filho, sabe? Pessoas que estudam para mostrar o que pode dar errado para o seu filho, o que pode fazer mal, o que pode levar a matar. E você, de repente, usar a frase eu dei e não morreu, chega até a ser ingratidão. Então, não faça isso. Não vá no dei e não morreu. O seu filho não é uma experiência, tá? O que serviu para um não vai servir para outro. E o que acontecia antigamente é que não existia tanta pesquisa, não existia tanto estudo, ok? E se você achar que isso daqui é um mimimi, é um exagero, nossa, Márcia, você é uma mãe Nutella, por favor, né? É só você ir até o Google e dar uma pesquisada no tanto de criança que morre ou que tem algum problema por introdução alimentar no tempo errado, por chazinho no tempo errado, por dar leite no tempo errado. Crianças que às vezes são colocadas até em andadores, criança que tem coisas que são colocadas no berço, são um monte de acidentes e são um monte de coisas que são explicadas que não se deve fazer e se mostram o motivo, que é porque é pesquisado e comprovado, e a outra pessoa falou para você que ela fez com o filho dela e não aconteceu nada, você compra a ideia e sobra para você. Então tome muito cuidado, porque é melhor pecar pelo excesso do que depois você chorar por ter acontecido alguma coisa com seu filho e pior, ficar com a culpa. Isso tem que ser abolido do mundo da maternidade. Não faça isso. Não se preocupe se é mimimi, se é frescura. Não tem problema. O importante é você cuidar do seu filho e da saúde dele. E pecar pelo excesso é muito melhor. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Você pode ter certeza disso. Então, eu espero de verdade que tudo que eu falei aqui nesse top 5 seja pelo menos um convite à reflexão. Esse daqui é um canal democrático, aqui eu não tô para impor a minha verdade para ninguém, de maneira nenhuma. Eu falo o que eu falo aqui para que você possa ter aí uma segunda, uma terceira via de pensamento. E é um convite à discussão, é um convite realmente à reflexão. Eu estou aqui para te ajudar a ter uma maternidade mais tranquila, tá bom? A sua maternidade tem que ser sua, você tem que ser a protagonista da sua maternidade. Então entenda você sobre maternidade, para que você não tenha que ficar à mercê
dos faladores de plantão, porque eles existem aí aos montes. Como eu já disse aqui, tem muita gente que tem muita boa vontade, mas ele não conhece a sua maternidade, tá bom? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, por favor, vai lá, ó, no botãozinho vermelho, dá uma curtida, compartilha esse vídeo para mais pessoas saberem do que a gente está falando e comenta. Comenta comigo o que você achou desse top 5, você acha que eu exagerei, você acha que tá certo, você acha que tá errado, você tem uma opinião diferente? Comenta aqui pra mim. Você quer saber alguma coisa do mundo da maternidade, de algum desenvolvimento, de algum transtorno? Comenta aqui pra mim, sugere vídeo pra mim, que eu tô aqui pra fazer esse canal junto com você. Mais uma vez, muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.